A combinação de decepções, maus acontecimentos e tragédias na trajetória de um ser humano podem moldar sua jornada nesse mundo, podem levar a aprendizados, mas também a decisões irreversíveis. Nesse episódio você conhece um pouco da história do Ingo Schicktenberg, um dos ícones de uma das lendas da bateria nos subgêneros Power e Speed Metal. Episódio em tom e forma de homenagem, prevenção e aprendizado. Ja, konnichiwa und so. Ich bin Ingo und ich spiele Drums bei Halloween. Repercuta! Ingo Schicktenberg nasceu em Hamburgo, na Alemanha, em 18 de maio de 65, um dos fundadores da banda alemã de power metal Halloween. Ele foi baterista da banda entre 84 até 93 e é um dos autores, inclusive, de uma grande ideia que se tornou ícone da banda, os desenhos em formato de abóbora que se tornaram icônicos nas capas da banda e também como mascote. Ele nasce numa família típica alemã, contando com pai, mãe e uma irmã, vivendo sua infância na Alemanha Ocidental ainda à época. Estudou numa escola bastante conservadora para os moldes e os padrões europeus, mas desde jovem ouvia rock e se vestia como os seus grandes ídolos, os seus astros a quem ele consumia as obras. Por conta disso, no início, o Ingo enfrentou alguns estranhamentos, gerando assim algumas controvérsias na família e na escola devido ao seu comportamento e seu estilo de vida e o seu modo de se vestir. Sua própria irmã, Laura, chegou a lembrar em entrevista que ele era muito independente e apesar de ser sempre taxado de drogado e encrenqueiro, ele era adorado por quem o conhecia e por seus amigos. Apesar disso, sua família nunca o proibiu de buscar seus sonhos, de tocar, de se interessar e passar a querer tocar música, querer fazer música. Seu pai era bombeiro. No período do Natal era comum na casa do Ingo, enquanto uma família típica alemã, comemorarem um Natal em família. Ele era 4 anos mais velho do que sua irmã e também tinha mais um irmão que era 10 anos mais velho que ele. A família costumava passar férias de verão na praia de Cuxhaven e a música fazia parte do ambiente familiar logo cedo. Seu irmão tinha aulas de flauta. O Ingo também chega a fazer algumas aulas de flauta e depois passa para o clarinete antes de ir para a bateria definitivamente. Por conta disso, ele tinha noções harmônicas também, o que contribuía muito para a performance e musicalidade dele. Desde novo, ele inspirava e se destacava na escola, entre os colegas e professores, inclusive fazendo várias apresentações solo, alguns solos, algumas performances na bateria, ainda nos tempos escolares. Logo no seu início na bateria, ainda nos anos 80, ele ganha destaque entre bandas independentes e de garagem que logo ele fez parte. Durante algum tempo ele também usou um nome artístico, Iron Fist, Punhos de Aço. Sua irmã ganhou um carrilhão, uma peça percussiva e também fez aulas de flauta doce. Uma curiosidade é que o Ingo chegou a fazer judô, encerrando sua carreira, alcançando a faixa amarela. Ele se separa do irmão mais velho, ainda em 77. Ele continuou morando com seu pai, sua irmã e sua mãe, que acaba falecendo em 81 por conta de uma doença grave. O Ingo fica com seu pai depois que sua irmã encontra um novo lar e acaba se mudando. A sua relação com seu pai nessa adolescência e juventude era tranquila, era uma boa relação. Aos 14 anos, ele ganha seu primeiro kit de bateria, presente dado pelo seu pai. Outra curiosidade é que ele costumava montar a bateria em cima da casa, no telhado, para poder praticar. E os vizinhos, é claro, sofriam um tanto com o barulho. Ele chega a se qualificar em outra área de trabalho, chega a ser auxiliar de escritório durante um tempo. Além desse escritório, o Ingo também trabalhou no mercado.
e com sua namorada na época, ele se muda para um apartamento, também em Hamburgo, mas em outro bairro. Às vezes ele ia até Berlim visitar o irmão mais velho que estava morando por lá. Após o colégio, ele decide começar a tocar bateria, é apoiado pela família e logo em 84, jovem, aos 19 anos, entra numa banda de heavy metal que depois se passaria a chamar Helloween, nome esse sugerido pelo próprio Ingo. Alguns relatos contam que ele teria escrito a palavra Halloween americana, em inglês, de forma incorreta, usando o E no lugar do A, o que acabou ficando em definitivo. E um apelido que ele ganha é o Mr. Smile, ou o Senhor Sorriso, isso porque ele era muito divertido, era um cara bom de se lidar, apesar de não querer sair sorrindo em fotos. No início, o Ingo, junto com a Helloween, tocou em vários festivais pela Alemanha e logo se tornaram uma das principais bandas. Daí não demorou muito, depois de algumas modificações na formação da banda, ganham Europa, Ásia e também América do Norte. E logo jovem, o Ingo passa também a ganhar prêmios individuais. Ele vence o prêmio Baqueta de Prata de Vusk Van Festival, o prêmio Bateria Terceira e também um prêmio chamado Besten Slovutsen in the Season, que seria, no caso, em tradução livre, o que eu encontrei o melhor baterista da temporada. Uma espécie de revelação lá na Alemanha. E ele se consagra por um estilo que muitos chamavam como metralhadora, com bumbos constantes e mais variações nas mãos, variando entre tambores e pratos. E mesmo assim tinha sensibilidade para conduzir músicas mais lentas. E o mais impressionante no caso dele foi combinar rapidez, pressão, definição, mas sendo criativo. A gente sabe que é muito fácil o cara ficar ali naquela repetição, virar um batistaca, eu costumo falar isso também, e não ter musicalidade. Não era o caso dele. Nessa época desses prêmios, a banda estava lançando o álbum Keeper of the Seven Keys, parte 1, e depois veio parte 2 também, com um sucesso ainda maior. Nessa época, o Ingo acaba se desentendendo com um dos integrantes da banda, o integrante Kai, durante a gravação do clipe I Want Out. Isso porque num take do clipe ele deveria aparecer sério e acabou aparecendo sorrindo. Já nas entrevistas ele era o alívio cômico da banda, era o cara que tinha mais leveza, que trazia mais leveza para o ambiente da banda, sempre o baterista, tornando esse equilíbrio um pouco mais pé no chão, sem tanta afetação por fama e os padrões impostos pela figura do rockstar. E ele continua ganhando prêmios como baterista. Ele vence o de melhor baterista da Europa e o Baquetas de Ouro de Hamburgo, na Alemanha. Mas é em 92 que as mudanças começam a acontecer na sua vida, para pior nesse caso. Em uma entrevista ele declarou que as coisas mais importantes na sua vida, abrindo aspas, com certeza minha mulher que eu amo, meu filho, meus pais, eu amo tocar bateria, minha saúde e, é claro, o Helloween. Depois disso tudo, o que teria causado algum mal-estar entre os integrantes, até porque a banda estava em franca ascensão. Em 93 a situação piora, as brigas entre os integrantes eram constantes e as rivalidades aumentaram ainda mais na época do lançamento do álbum Chameleon. E aí começam alguns problemas na vida pessoal do Ingo, iniciando pelo seu desentendimento com sua mulher. Ele acaba se separando. Há relatos de que ela teria fugido com seu amigo e vizinho, o deixando apenas com seu filho, ainda criança, e deixando um bilhete que dizia: cuide de nosso bebê. Isso tudo acontecendo ao mesmo tempo que a banda estava planejando turnês. Ele tinha vários compromissos. Nesse mesmo ano, pouco após o início de mais uma turnê da Helloween, outra notícia muito desagradável. Ele recebe uma ligação em que informam sobre um acidente sem sobreviventes, onde estavam envolvidos o seu filho e a sua babá, mais um baque na vida pessoal dele.
Nessa época o Ingo já utilizava drogas, acho que eram comuns entre as estrelas do rock, mas focado na cocaína e na maconha, e também acabava tomando antidepressivos e calmantes. E isso tudo combinado a um vício principal, que era com o álcool. E nessa época ele também foi diagnosticado com esquizofrenia e que vinha atacando e dando sinais cada vez mais frequentes. O Ingo entra em depressão aguda, é diagnosticado, e isso começa a atrapalhar o andamento da banda nos shows dessa turnê. Ele acaba sendo retirado da banda, demitido, mais um baque também. A banda fez isso também em função de preservar o trabalho da banda, mas acaba que é mais um baque para ele. Um dos auges dessa história trágica e triste, ele é retirado do palco após ter um ataque de memória. Segundo ele mesmo, tem uma forte lembrança da morte do seu filho, sintoma comum na esquizofrenia. Ele estava agindo como se ele estivesse lá no momento do falecimento do seu filho, resultando assim em um choro compulsivo que não parava e acabou o incapacitando de começar um dos shows. Ao mesmo tempo, os outros integrantes da banda já viviam brigando também, isso também prejudicava. E aí, o Ingo é substituído pelo Rich Abdel, que foi um substituto temporário. O estilo dele era outro que não o power metal, até porque o Ingo era muito marcante também, então ele era um cara muito difícil de substituir. E na época o Helloween anunciou outro baterista de forma oficial, o Uli Kutch, que tinha saído da banda Gamma Ray. Em 93, um dos integrantes da banda sai do Helloween, o Kisk. Ele faz seu último show e afirmou na época que só voltaria para a banda se o Ingo voltasse com ele. No Japão, em 93, esse caso que eu relatei, ele foi diagnosticado com uma crise psicótica e a partir daí é retirado da banda até seu tratamento por conta da dependência de drogas. E apesar desses problemas terem surgido durante sua estadia na banda, ainda lá atrás, ainda no início dos anos 90, ele já tinha dado alguns sinais de problemas com drogas e que evoluiu rapidamente para a esquizofrenia nos anos seguintes. O curioso é que ele não era alcoólatra, mas quando consumia álcool, ele logo acessava esse comportamento nocivo para ele e para quem estava ao redor. E aí a gente chega no ano mais turbulento da vida do Ingo Schicktenberg. Ele se interna numa clínica de reabilitação e mesmo com os médicos dizendo que não adiantava porque não havia nenhum mínimo estímulo para sua recuperação, não havia nenhum sinal, infelizmente. O cenário piora em agosto de 94, quando ele recebe na clínica a visita da sua esposa, ex-esposa no caso, e dessa vez ela com mais um desdobramento. Ela estava grávida desse ex-amigo dele, desse vizinho. Como se não bastasse, também em 94 falece seu pai, também sofria de esquizofrenia. No caso do Ingo, o consumo de drogas e álcool foi o gatilho para algo que talvez ele já tivesse predisposição. O pai do Ingo comete suicídio no mesmo ano. No falecimento do seu pai, em 2 de fevereiro de 95, o Ingo cuida de todo o funeral e também a entrega do apartamento, a dissolução de objetos, tudo que fazia parte ali do convívio. E aí a gente volta um pouco para aquela entrevista que ele falou naquela ordem das coisas mais importantes na vida. Mulher, ele já não tinha mais, o filho tinha falecido. Ele fala dos pais, que ele também já não tinha mais o pai. Ele fala que ama tocar bateria, ele não estava mais conseguindo tocar. Ele fala da saúde, que ele também estava perdendo. E o Helloween, por último, que ele também não fazia parte da banda. No ano seguinte, em 95, mais precisamente no dia 8 de março, o Ingo já no auge e no máximo de sua depressão e afundado em esquizofrenia, sem chances de novidades agradáveis na vida, o Ingo abandona a clínica de reabilitação numa manhã de sol pela porta da frente do hospital. Chega também a deixar um bilhete endereçado para a irmã, Laura, em que dizia: "Obrigado por tudo, me desculpe, mas não tenho saída". Ele caminha até a estação de trem de Friedrichsberg, em Hamburgo, onde ele fica até mais ou menos o período do almoço ali. Ele deixa a clínica no final da manhã, fica pela estação de trem pelo horário do almoço. E após um longo tempo refletindo, ele foi visto durante algum tempo por lá, vagando pela estação de trem. O Ingo acaba tomando a pior decisão possível e se joga em frente a um trem em movimento, nos trilhos do trem, pondo fim à sua própria vida.
Após esse fim trágico, o Ingo recebe várias homenagens pelos integrantes da Helloween, como as músicas Always e Do I Remember Alive, que são dedicadas a ele. Em 96 saiu o álbum The Time of the Oath, dedicado ao Ingo. Ele recebe cartas, pequenas lembranças, sempre em forma de abóbora, já que ele é praticamente o autor dessa ideia. E ele foi enterrado no cemitério Walfriedhof, Volksdorf, também em Hamburgo, com seu túmulo decorado com baquetas desenhadas, e o seu último kit de bateria se encontra no museu também na cidade de Hamburgo, na Alemanha. Com o Helloween ele toca por uma década muito bem, até com destaque, até apresentar os seus primeiros problemas vinculados à esquizofrenia e depressão maníaca, desencadeadas pela ingestão abusiva de bebidas alcoólicas e drogas. O Ingo falece em 95 com apenas 29 anos, deixando na banda uma discografia que conta com os álbuns Helloween, auto-intitulado, de 85, no mesmo ano o Walls of Jericho. 87 saiu Keeper of the Seven Keys, parte 1, já o parte 2 sai no ano seguinte, em 88. Em 91 a banda lança Pink Bubbles Go Ape e o Chameleon em 93. Parte dos seus registros também aparecem em duas compilações, a Treasure Chest de 2002 e a Sweet Seductions, um best-of do Helloween, lançado em 2017. E na repercussão do seu falecimento, ele passou um tempo sumido, as pessoas procurando, né, sem encontrá-lo, rodando Hamburgo todinha. Chegaram a procurá-lo em 9 de março de 95, ou seja, um mês depois, praticamente depois do falecimento de seu pai. No dia 9 daquele mês, os irmãos fazem a queixa na delegacia, e no dia 13, os policiais contactam os irmãos para identificar uma foto e um relógio encontrado com ele na estação de trem. E aí foi dessa forma que os irmãos souberam do suicídio 5 dias depois do acontecido. Uma das declarações de homenagem a ele, que sofria dessa doença, a esquizofrenia, e até hoje a gente ouve isso, né? Que depressão é frescura, um problema fácil, é falta de força, a pessoa é assim porque quer e por aí vai. Um depoimento emocionado em homenagem a ele, falando, já se passaram 25 anos na época, né? E para nós, irmãos, ainda é como se estivesse acabado de acontecer. Estamos convencidos de que no momento do ato, a criatura maligna na cabeça de Ingo tinha soberania sobre suas ações e que ele não tinha plena consciência da magnitude disso. Ingo teve tantas coisas maravilhosas em sua curta vida. Ele aproveitou intensamente o período até o início de sua doença e realmente gostou, mesmo tendo sido sempre perfeccionista e raramente ficado 100% satisfeito com seu próprio desempenho como baterista. E a homenagem continua. Os momentos lindos e não tão lindos que podemos vivenciar com Ingo estarão sempre em nossos corações. No depoimento de sua irmã, meu amado irmão Ingo é um grande modelo para mim hoje. Com sua gentileza e seu sorriso, ele cativou as pessoas e até hoje é inesquecível sem o sorriso. Ingo realmente viveu seu talento e sua vocação, e até hoje tantos bateristas e músicos de todo o mundo são guiados por suas habilidades. Pude vivenciar inúmeros momentos muito pessoais e maravilhosos com meu irmão, dos quais gosto muito de lembrar com muita alegria, além de cozinhar juntos, onde nos divertimos muito. Mas um dos grandes destaques é meu primeiro disco que Ingo me deu quando eu era pequena, o álbum do ABBA,
Com isso, Ingo criou algo muito especial e grandioso na época, que nos conecta intensamente até hoje, me acompanha todos os dias e se tornou cada vez mais forte ao longo dos anos. Eu te amo e sou infinitamente grata por ser sua irmã, por ter tido tantos momentos maravilhosos com você e por sentir sua presença tão fortemente até hoje. Você está sempre lá e sempre estará, para sempre. E tem a sobrinha do Ingo, que também diz: às vezes imagino que faríamos juntos se você ainda estivesse aí. Acho que nos divertimos muito juntos, mesmo sem nos conhecermos, sinto sua falta. Muitas das suas roupas ainda estão em nossa casa. Às vezes uso algumas delas na escola, como os suéteres do Halloween ou simplesmente as camisetas que você também usava. Como eu disse, infelizmente não pude conhecê-lo pessoalmente e estou muito triste por você não poder mais estar presente para mim. Na altura de gravação desse episódio, 2025, completam-se 30 anos do falecimento de Ingo Schicktenberg. Olha, eu tenho que confessar que, vamos lá, tantos episódios do Repercuta, eu lembro que eu já tinha conhecido a história dele e tinha guardado, né, para um momento oportuno, né, e às vezes tem alguns episódios que, nessa coisa de fazer podcast, você vai tendo uma relação com a mídia podcast, sabe, e já tem episódio que eu sei que vai me pegar de supetão e que sai logo, e tem episódio que vai maturando ali, que eu guardo conteúdos, que eu guardo links e a pesquisa vai demorar e ele vai demorar a ficar pronto, é isso. É como se fosse uma receita. E eu sabia que chegaria o momento certo de fazer esse episódio. Mas assim, fazendo a pesquisa, é um dos episódios mais tristes, assim, sabe? De se contar a história, sabe? E trágico, assim. As coisas foram piorando pra ele. E assim, a combinação de coisas ruins é o avesso da história do lugar certo na hora certa, sabe? E a pessoa certa. É a pessoa que tem essa predisposição trágica, sabe? Essa predisposição vinculada a essa doença. E a sucessão de acontecimentos. Tudo com a coisa errada, com a pessoa errada. E de fato é uma das histórias mais tristes que eu conto aqui no Repercuta. E fica em forma de homenagem mesmo. É um cara que, musicalmente falando, tecnicamente, é um cara que pra galera do Power Metal é um ícone, é um exemplo, e não é porque faleceu. O cara gravou linhas de bateria que são icônicas pro gênero. Mas além disso, sabe, pra muito além disso, é um exemplo de que a gente não é impenetrável, né? E que muitas vezes outras coisas são mais importantes do que tocar bateria, do que fazer música. Tem que ter muitas variáveis anteriores. Eu me pego nisso também na produção do podcast enquanto baterista. Tem muita coisa que precisa estar ok para que você sente e grave um episódio, ligue o microfone do jeito que eu tô fazendo aqui agora. Minimamente, algumas coisas precisam acontecer para que você tenha o mínimo de cabeça fresca para poder produzir, para poder tocar, para poder estudar, para poder performar, fazer show, compor música, gravar. Muita coisa tem que estar bem. Isso envolve família, isso envolve coisas materiais, isso envolve relações interpessoais, as relações com você mesmo, a relação com os outros, responsabilidades diversas. E eu fico feliz também, e sempre puxando para uma positividade, eu fico feliz de eu estar conseguindo gravar isso tudo e estar produzindo esse conteúdo. Então acho que de repente seja essa a grande lição que essa história do Ingo Schicktenberg deixa pra mim, enfim, pra gente, sabe? Uma história triste e que com certeza o cara foi tentando resistir e não conseguiu, né? No final das contas, um bombardeio de coisas para uma mente só, para uma alma só, para um corpo só. E ele viu isso como libertação, né? Infelizmente. Dentre os seus estilos, no seu cartel de estilos, temos o Power Metal, Metal Progressivo, Metal Neoclássico, o Metal Melódico e o Heavy Metal. Período de atividade, temos de 83 a 95. O Ingo falece em 8 de março de 95, aos 29 anos, em 2025, completando dessa forma 30 anos do seu falecimento. Ele usava a bateria Sonor, a marca alemã, né? Valorizando ali o baterista nacional. Existe também um site dedicado ao Ingo, que é o ingoschicktenberg.com. Tem muito conteúdo lá que me serviu até para produzir esse episódio. Tem algumas fotos por lá também. Você encontra algumas gravações de fita de áudios antigas dele, de ensaios, vídeos diversos de ele em férias, dando turnê, em estúdio. Bastante valorizada a obra do Ingo.
O site foi publicado pelos familiares dele por ocasião do 25º aniversário de sua morte, nesse caso em 2020. Existe um livro que foi publicado sobre a biografia e a história da banda, chamado Helloween, a história completa, e que perpassa um pouco também pelo comportamento do Ingo, trata na situação dele como algo digno e que, apesar dele ter sido tirado da banda, não tinha sido o primordial para tanto desentendimento. E nesse livro é descrito o início dos seus distúrbios, citado em 91. Há um ano ele começou a sofrer de distúrbios estranhos. Às vezes ele tem perda de memória, às vezes é como se estivesse ausente e acabasse em um mundo só dele. O rapaz sorridente deu lugar a um homem sombrio, muitas vezes sujeito a explosões que nem mesmo Ingo entende completamente e tenta silenciá-lo usando drogas. A mudança nos ares da banda era perceptível e o baterista foi mais afetado. O Ingo aparecia normalmente embriagado, deixando um rastro de latas vazias pelo estúdio e tinha um comportamento agressivo. O visual era descrito como um morador de rua, de tão desleixado. A escalada de desarmonia com o restante dos integrantes e seu isolamento artístico aumenta. A banda perde um pouco em popularidade, acaba não conseguindo repetir os sucessos comerciais, era também uma cobrança do show business. E durante a fatídica turnê no Japão, numa apresentação em Hiroshima, o Ingo se levanta durante uma das músicas do show e grita: "Eu estou vendo o diabo", e desaba sobre a bateria. É algo que é marcante na trajetória da banda e foi ali um divisor, de águas para que ele fosse para o tratamento. Houve também um desentendimento, porque no álbum posterior, o Chameleon, de 93, tem uma música chamada Step Out of Hell, que se tornou um single do álbum, uma música de trabalho, e que era uma letra que abordava exatamente os problemas de Ingo com álcool e drogas. A intenção era aproximar os músicos, mas acabou que foi o contrário. O Ingo não gostou da letra, o que causou também um desconforto. A turnê desse álbum foi mais modesta, contou com baixa presença de público e algumas datas foram canceladas na Alemanha e também na Espanha. Em uma das apresentações, antes de subir ao palco, o Ingo desaba no chão em uma crise de choro e foi hospitalizado. Nessa época que veio o diagnóstico definitivo de esquizofrenia hereditária agravada pelo uso de psicotrópicos. Estava aí o baterista clássico da banda afastado do grupo. Esse livro conta com a versão em português, Helloween, a história completa, lançada no Brasil aqui pela editora Estética Torta. Outra coisa que também agravou foi a própria negação do Ingo ao que ele estava passando, algo que a gente vê até hoje, de você não aceitar o que está acontecendo e muitas vezes, como foi o caso dele, não ter mais volta, não ter mais como tomar um rumo de reparação. No caso do Ingo, o agravante foi ataques de raiva, amnésia e alucinações. Ele se recusava também a tomar os remédios de forma disciplinada, a seguir as recomendações dos médicos, que também agravava a situação dele. Outra música que é sobre o Ingo, em homenagem direta, é a canção Afterlife, e que a letra diz: "Agora você se foi sem uma palavra, você não pôde dizer adeus, sinto sua falta aqui, onde está você agora? Será um anjo no céu? Sua passagem por aqui foi muito breve, você se foi para se libertar, mas eu acredito que nos encontraremos de novo e juntos permaneceremos." Desde então, a banda vem fazendo homenagens ano a ano nos dias de aniversário do seu falecimento. No site e nas redes sociais da Helloween, o grupo continua fazendo homenagens ao Ingo e comprovando e reafirmando de que ele não será esquecido, ele nunca será esquecido. No metal, no hard rock, marcante e performático, o Ingo era um baterista dono de definição, muita pressão e muita técnica no ao vivo. O seu visual, além do sorriso, que eu já falei, um visual que remetia ao glam e ao hard rock, com aquele cabelo bem volumoso. Musicalidade bruta e com definição. Algumas análises o comparam ao estilo do Igor Cavalera, por exemplo. Na performance, dentro do power metal, pedal duplo marcante, normalmente de forma constante, sem parar, e mãos via de regra em movimentações de semicolcheia. Uma grande referência, um ícone da bateria no power, no speed metal e no metal melódico.
Em seu estilo, o Ingo tocava com aquela caixa virada bem para ele, no estilo Nick McBrain, digamos assim. Aquela coisa da caixa bem virada para ele, pele de filme duplo, normalmente preta, o que trazia um grave interessante para a timbragem de bateria dele. Era tratado em sua performance como uma loucura controlada. E para detalhar um pouco o equipamento, há registros em que ele utiliza a Sonor, a marca alemã. Com a Sonor, ele tinha inclusive o seu modelo assinatura, contando com 2 bumbos, 3 tons, aqueles tons profundos e 2 surdos. Mas também já chegou a usar Yamaha, Prato Space, normalmente da linha 3000, Shiner de 18, Power Ride de 22 da linha 2000, Splash de 12, Crash de 16, Chimbal de 14 e Crash de 16 e 17 polegadas. Dotado de técnica e carisma, um dos principais personagens de uma banda que já tinha integrantes que eram tratados enquanto lendas e que são músicos de destaque em que todo mundo tocava bem. Ele era o destaque entre os destaques. Para citar algumas obras que tem o registro do Ingo, as músicas I Want Out, Eagle Fly Free, Dr. Stain, Future World, A Little Time, Starlight, I Am Alive, entre outras, os quase 10 anos de banda. Extremamente técnico e veloz, a assinatura rítmica da Helloween e também do Power Metal, Ingo Schinkenberg tem seu nome gravado e reverenciado para sempre na história da música. A Helloween é a maior expoente do Power Metal na história do rock. O Ingo Schinkenberg é tratado como um ídolo imortal pela comunidade da bateria. O Ingo deixa um legado de musicalidade, criatividade e também um grande alerta chamando atenção para a saúde mental e para ações que visam a prevenção ao suicídio. Durante o mês de setembro é realizada a campanha Setembro Amarelo, que visa combater o suicídio, causa de muitas mortes, não só no Brasil, mas também no mundo todo. Caso você passe por alguma dificuldade na vida, ou conheça alguém que está passando por um momento ruim, não sofra sozinho, procure ajuda. Afinal, a vida sempre vale a pena. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. No caso aqui do Brasil, adotamos o mês inteiro. A campanha é realizada anualmente em todo o território nacional, com ações que englobam a prevenção à automutilação e ao suicídio, e também são destinadas a atividades para conscientização sobre a saúde mental, a exemplo também do Janeiro Branco, que ali é mais focado na saúde mental enquanto um todo. Aqui no Setembro Amarelo, o foco é inteiramente na prevenção do suicídio mais especificamente. E por que o amarelo? Porque é associado ao sol, à energia e ao otimismo. Então, se você já teve algum pensamento desse tipo, procura ajuda da família, procura ajuda psicológica, procura ajuda médica mesmo, e viver vale a pena. E sempre haverá coisas marcantes, você é querido, você é querida por muita gente aqui nessa vida. Eu costumo pensar que só existe essa, então pra gente se agarrar a coisas boas e tentar ultrapassar os desafios e os momentos ruins da melhor forma possível, no máximo possível, na sua fé, na sua crença, independente de tudo. No que você puder se apegar positivamente, vale demais a pena.